A temporada tá só começando, mas o Flamengo já conquista a sua segunda vitória num curtíssimo espaço de tempo contra o atual campeão brasileiro e da América do Sul. Apesar dos desfalques do Botafogo, desfalques definitivos, né, desse time que ainda tá longe de estar formado, o Flamengo foi com aquilo que ele tem atualmente como reserva. Ele foi ali com 3 jogadores titulares, mas na verdade meio time ali dificilmente não será titular e acabou vencendo a partida, foi superior em boa parte do jogo, talvez não tenha feito o melhor das suas atuações. Eu vou tentar explicar aqui o que deu muito certo, o que deu errado, o que foi diferente de um jogo para o outro, falando sobre tática sem tatiquês. Pessoal, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, porque dá muito trabalho fazer esse conteúdo, tá? Dá muito trabalho mesmo, não tô exagerando não. Bora lá. O Flamengo foi com essa formação aí, voltando ao 4-2-3-1, com o Arrascaeta, né, de volta aos titulares, e o Alan alinhado ali ao De La Cruz com o Wesley e o Ortiz, né, como os reforços, digamos assim, muito por conta do desfalque do Lucas, que fez com que o Varela fosse deslocado para a lateral esquerda e fizesse um partidaço. O Ortiz ficar na zaga, tá até ao contrário aí, o Danilo que jogou pela esquerda e o Ortiz pela direita, o Ortiz ficar na zaga, eu acho que é um indicativo, tá? É um certo indicativo. Aparentemente o Felipe pensa nessa zaga como a zaga titular nos principais jogos. Pois bem, o Botafogo da Supercopa foi com essa formação que tinha no Arthur ali um ponta meia do lado direito, que se aproximaria do Savarino num 4-2-3-1. Eles mudaram, né, a formação, colocando o Alan no time, o Alan deles, né, ex-seleção brasileira ali, Napoli, o Alan no time para ser um volante num losango, e isso condicionou bastante as ações defensivas do próprio Botafogo. Vamos falar sobre isso agora. Logo no primeiro minuto tem muita coisa interessante pra gente olhar. Primeiro, entender que o Botafogo mudou aquela ideia que ele tinha de uma marcação até um pouco mais individualizada do jogo da Supercopa, muito mais alta, para uma marcação zonal, tá? E toda marcação zonal tem mais dificuldade de encaixar para marcar alto, mas essa não era a intenção do Botafogo, marcar exatamente alto. Essa marcação zonal tinha por opção do Botafogo encaixar ali teoricamente na hora de subir o bloco os dois atacantes nos dois zagueiros do Flamengo, que tem pouco recurso, né, para sair jogando, Danilo e Léo Ortiz, e o Gregory, o Marlon Freitas fazendo ali uma espécie de vigilância aos laterais, ora subindo nos laterais, ora baixando para proteger as costas nos meias, quando eles deixavam de ser pontas e viravam meias. O mais difícil era pro Savarino, que ficava atrás desses dois, nesse triângulo ali, com 2 volantes do Flamengo, De La Cruz e Alan, com muita liberdade. Não à toa, né? O Alan fez um partidaço, ele teve realmente bastante espaço para jogar. O Alan ficava no vértice aí mais inferior desse losango e ele ficava numa marcação individual ao Arrascaeta, que teve muita dificuldade ali para conseguir ter liberdade para jogar, né? Aí o próprio Alan faz ali, o Alan do Botafogo faz a retomada da bola frente ao Arrascaeta. Toda vez que o Flamengo invertia, ele tinha uma determinada liberdade, muito porque essa marcação é estreita demais, o meio de campo fica curto. Então, os jogadores do Botafogo estavam sempre longe demais para pressionar quando a bola chegava nos corredores do Flamengo. E o Flamengo tinha certa tranquilidade para circular a bola desse jeito aí, em U. Só que a presença em campo dos 4 meias ali, pifadores no meio de campo, com a dupla de zaga extremamente técnica, né? E o Juninho, que é um cara que dá apoio e ataca o espaço, viabilizaria esse jogo, né? Então aqui a gente vê uma inversão do Danilo, aquele meio de campo curto do Botafogo, o Marlon Freitas tentando igualar o número de volantes, achando que o Flamengo ia jogar por dentro, e olha a distância que ele fica pro Wesley na hora que o menino vai dominar a bola com alguma dificuldade, né? Dificuldade nenhuma, né? Ele melhorou muito na relação dele homem-bola e vai encontrar um passe em diagonal onde o Flamengo já tá fazendo 2 contra 1 no meio em cima do Alan. Por quê? Porque sem bola, o Luiz Araújo ali gravitou por dentro como faz o Gerson, só que sem a bola, e ali fez 2 contra 1 no Alan. Nesse 2 contra 1, a Arrasca vai jogar um toque e ele vai achar entre o Alex Telles ali e o zagueiro Alexander Barbosa o Juninho para dar
também esse apoio. O Juninho tem muito essa ideia de apoio frontal de pivô e também de facão. Vai fazer um facão perfeito e o Flamengo deveria ter aberto o placar com menos de 1 minuto. É uma pena que o Juninho não tenha feito esse gol. Ele teve muito mérito na jogada, na movimentação, no apoio que deu, no posicionamento que ele deu. O Flamengo, depois da lesão dele, perdeu bastante coisa, especialmente pensando nessa formação. É uma formação de ataque ao espaço de maior verticalidade, mas que depende de um cara que dê esses apoios. Com a entrada do Bruno Henrique, o Flamengo perde um pouco dessa capacidade de dar os apoios. Mas a gente pode ver que a progressão do time continuava, de certa forma, tranquila, com o Savarino ficando sozinho para esses dois volantes, o que potencializa a baita atuação que o Alan acabou tendo no jogo, né? E esses caras que jogavam mais aberto, né, nesse losango, esses volantes que jogavam mais aberto, ora o Gregory, ora o Marlon Freitas, tinham que o tempo inteiro se adaptar. Se eles iam subir, se eles iam baixar, se um ia ficar no lateral e o outro ia ficar no ponta, se os dois iam ficar no ponta, se os dois iam ficar no lateral. E quando o Flamengo conseguia romper de uma forma mais vertical por dentro, ele encontrava esse espaço praticamente em mano a mano na última linha, como aconteceu de novo nesse lance, em que o Juninho, ao invés de associar com o Luiz Araújo, preferiu deixar o Luiz Araújo com espaço para jogada individual e ir para o comando da área. Ele finaliza e é bloqueado também. Quando o Juninho sai, o Flamengo perde muito da sua organização ofensiva. Com o Bruno Henrique em outra formação, o time fica também muito perigoso. O problema não é Bruno Henrique versus Juninho. Eu não tô fazendo uma análise qualitativa entre um e outro, tá? Só que cada um entrega pro time coisas diferentes e esse time tava preparado para ter o Juninho. E aí o Flamengo deixou de produzir, né? Deixou muito de produzir e a bola parada destravou o jogo, né? Como acontece desde que o futebol moderno, digamos, veio à tona. E essa bola parada tem o dedo do treinador, certamente, além da capacidade cognitiva dos dois zagueiros do Flamengo. Notem como o Danilo, ele tá fora do bololô, tá? Ele tá fora do bolinho ali da frente, que tem ali muita gente do Botafogo, né? Então, a gente tem ali um dos jogadores do Flamengo, um dos jogadores mais baixos, né? O Varela, tentando alongar esse bolinho, né? Pra tentar deixar o Léo Ortiz no mano a mano. E o Danilo vai fazer a corrida por fora desse bolinho, ou seja, por fora do Varela. Além de alongar o bolinho e deixar ele mais longe do Ortiz, o Varela ali, ele tá também bloqueando, já pronto para bloquear, para quando o Danilo subir, ele subir sozinho. O Danilo começa a correr por fora desse bloco. O cruzamento vem, olha como ele cabeceia completamente sozinho. E aquele cara que estava livre, o camisa 10 da zaga, vocês lembram quem foi que criou esse termo? Foi ele próprio com o futebol dele, né? Mas eu com as palavras consegui ajudar. E o camisa 10 da zaga estava ali se projetando atrás da defesa do Botafogo, todo mundo olhando para a bola, todo mundo sem a referência, sem conseguir dividir. E o camisa 10 deu ali um balaço pro fundo da rede e foi comemorar com a sua dupla de zaga, que provavelmente será a mais frequente ao longo da temporada. Se no jogo da Supercopa o placar foi até econômico, deveria ter sido mais, a saída do Juninho de fato acabou deixando o jogo um pouco mais condicionado ao Flamengo não conseguir fazer tanto volume, ele teve um pouco menos de volume, assim como também a própria escalação muito mexida e a questão física, né? Quando o Bruno entra, até o time fica esperando, já marca num bloco menos alto e em alguns momentos já usa um pouco mais bola longa. O Botafogo fez mudanças, colocou caras mais fortes em campo, começou a ganhar terreno, e aí entrou o Varela jogando absurdamente, fazendo um gol praticamente numa bola que salva embaixo da linha, a dupla de zaga com uma atuação soberba, o Alan muito bem. Então é um time que tem muita gente decisiva e tem coordenações muito interessantes de um ótimo treinador. Vitória do Flamengo, que mereceu demais de novo e que depois teve que lidar com uma certa apelação, tirada de letra até com uma resposta genial do nosso inspetor favorito, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui!